Mas nós vamos falar mais sobre isso agora com a infectologista Raquel Stuck. Doutora Raquel, boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer estar conversando com você e com todos que nos acompanham. Bom, doutora Raquel, eu estava chamando a atenção para algumas reclamações e incoerências que a gente vê nessa questão da vacinação. Estamos chegando à terceira dose para uma fatia da população, sendo que a primeira ainda não foi aplicada em uma boa parte também não recebeu a segunda, e tem essa resistência em nome da liberdade contra o passaporte da vacina, que na verdade é uma forma de se tentar induzir a vacinação, as pessoas aderirem mais ainda ao programa, embora a adesão aqui no Brasil esteja sendo muito boa, né? Então vamos começar aqui pelo final. O passaporte da vacina, eu sou totalmente favorável, porque nós temos uma doença que se transmite de pessoa para pessoa, nós temos uma vacina que nos protege das formas graves da doença, então é justo, né, que seja cobrado que as pessoas se vacinem, porque a gente já falou bastante que a vacinação não é uma decisão individual, ela é uma decisão individual, mas traz um bem coletivo. Então aquelas pessoas que não querem se vacinar, tá bom, elas não podem expor as outras pessoas ao risco de adoecimento mais grave por uma decisão individual. Então elas devem ser privadas, sim, né, de frequentar alguns locais onde o risco de transmissão é maior. E em relação a vacinar essa terceira dose, na verdade, Denise, é o preço que nós estamos pagando pela lentidão da vacinação no país, porque nós estamos caminhando, né, para um número grande de pessoas com primeira dose, apesar que algumas ainda não receberem, mas vão receber, mas as pessoas que foram vacinadas no começo do ano, que são aquelas pessoas que foram prioritárias, porque elas têm risco de adoecimento mais grave, elas estão novamente com risco de adoecimento mais grave, porque a gente demorou muito tempo para vacinar toda a população. Então, elas completaram 6 meses de vacinação e devem, sim, receber a dose adicional, porque são elas que têm risco de adoecer agora gravemente, ir para o hospital e um risco maior de morrer também. Agora, Raquel, me manifestei pelas redes sociais a favor do passaporte da vacina nesse final de semana. Eu quase me arrependi, dadas as queixas, a reclamação, o bombardeio que veio para cima de mim por causa disso, né? Mas aí eu queria repassar para uma especialista as principais queixas. Primeiro, lobby dos laboratórios para vender mais vacinas e aplicar a terceira dose. Segundo, a pouca eficácia das vacinas que foram aplicadas, já que há essa necessidade de reforço que a senhora citou. E a outra é o risco de haver contágio, mesmo que a pessoa tenha tomado as 2 doses. Então, eu repasso essas queixas que eu recebi no final de semana. Bom, o risco de contágio, mesmo tendo recebido as 2 doses, estou começando sempre pela última agora, ela acontece porque nós não temos nenhuma vacina que seja 100% de proteção. Então, as vacinas, todas elas diminuem o risco da gente adoecer gravemente, desde que a gente complete o esquema de vacinação. E para diminuir o risco de adoecimento grave, para diminuir o risco de mortalidade, de morrer pela Covid, todas as vacinas têm mais ou menos a mesma eficácia, que é superior a 80%. Né? Agora, 80% não é 100%, então tem algumas pessoas, infelizmente, que mesmo vacinadas podem vir a adoecer, mas diminui muito este risco de adoecimento grave. Isso é a primeira coisa. Segundo, em relação ao lobby de laboratório, infelizmente não é, né? Por quê? Porque nós já temos comprovação científica, né, que depois de 6 a 8 meses da vacina, a vacina ela perde a sua capacidade de proteção, e daí eu já emendo com a segunda. Então é porque as vacinas não são efetivas? Não, elas são efetivas por um determinado prazo. Isso acontece com as outras vacinas, e eu vou voltar aqui um exemplo, por exemplo, da vacina do tétano. A gente toma a vacina do tétano de bebezinho, até 15 meses a gente toma 5 doses, depois a gente deve tomar uma dose, depois com 5 anos, depois uma dose a cada 10 anos, a vida toda. Tá? Se eu tomei a minha última dose do tétano, vamos dizer, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, e hoje eu machucar o meu pé com um prego enferrujado, eu posso ter tétano? Sim, e provavelmente terei. Por quê? Porque a vacina do tétano é ruim? Não, é porque a vacina do tétano dura apenas 10 anos, então eu preciso tomar sempre. A vacina da gripe, a gente não faz todo ano? Por que a gente faz todo ano? Porque a proteção da vacina da gripe dura 9 meses a 1 ano, então é simples assim. A proteção da vacina contra a Covid para determinados grupos populacionais, ela dura 6 a 8 meses, então a gente precisa revacinar.
Exatamente. E agora que nós estamos conferindo exatamente essa eficácia, e quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mesmo menor o risco de avanço das variantes, que é uma preocupação também mundial hoje, né? Sem dúvida nenhuma, tem um estudo até, né, que mostra isso, quer dizer, a partir do momento que a gente tem mais pessoas vacinadas, a gente diminui a circulação do vírus. E a gente sabe que a variante surge de uma capacidade grande do vírus de estar se transmitindo e se multiplicando. Se eu bloqueio esta transmissão através, né, de ter uma porcentagem grande de pessoas vacinadas, eu diminuo a chance de novas variantes, porque a gente não sabe o que pode vir de uma nova variante. Ela pode ser ainda pior do que a variante Delta. E é por isso que se recomenda ainda o uso de máscaras. Tem essa discussão agora também nos Estados Unidos. Muita gente critica, falando que a gente vai ficar para sempre, que é a interferência na liberdade de cada um, é a comprovação que a vacina não dá certo, mas ainda a pandemia não está controlada, né? Isso, quer dizer, nós temos os países que conseguiram vacinar acima de 80% da sua população, e daí é importante a gente lembrar que eu tenho que ter 80% da população completamente vacinada num período único, praticamente, ou no intervalo de 2 meses no máximo. Daí, esses países conseguem, sim, né, abrir mão das medidas de barreira, que daí pode aglomerar, pode não usar máscara. Os países, né, nós temos Israel vacinou muito, mas Israel hoje ainda não chegou nos 70% de população completamente vacinada. Estados Unidos emperrou nos 60%. Onde está acontecendo a maior parte dos casos nos Estados Unidos? Nos estados que têm uma vacinação próxima à nossa, até de 30% de vacinação completa. Então, enquanto nós tivermos, né, uma vacinação, né, que não completa 80% da população com vacinação completa, a gente tem que usar máscara, e ela é muito eficiente para bloquear a transmissão, mesmo da variante Delta. E vamos lembrar, nós temos aqui o preço que a gente vai pagar, né, porque quando nós chegarmos, por exemplo, em dezembro ou novembro, os mais otimistas, com 80% da população totalmente vacinada, eu terei neste 80%, 20 a 30% de uma população que já está vacinada há mais de 6 meses. Então, eu não terei 80%. Eu vou ter que, esta decisão de dose adicional, de uma terceira dose, ela vai ter que ser mantida e acompanhar os grupos neste período de vacinação superior a 6 meses, para a gente poder chegar, de fato, nos 80% de população efetivamente protegida naquele momento. É extremamente cansativo tudo isso, né? A gente até entende o mal-estar de algumas pessoas com relação à continuidade de determinadas medidas, exigências, mas é isso, até que a gente possa atingir o que se chamou de imunidade de rebanho e talvez tendo de renovar sempre essa vacinação. Mas eu agradeço muito os esclarecimentos de Raquel Stuck, que é infectologista. Doutora Raquel, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, foi um prazer estar aqui com vocês.